Bom dia para você que acompanha a gente no nosso canal aqui do YouTube. A Carisma, como você sabe, tem uma frase que eu gosto de usar sobre a Carisma. Carisma é uma igreja feita de gente. Você fala, isso não é óbvio? Não é tão óbvio assim, porque algumas vezes nós criamos alguns sistemas nas nossas instituições que fazem com que elas andem sozinhas e elas se tornam grandes empresas religiosas. Na Carisma a gente procura destacar a importância das pessoas e da vida das pessoas e que ela é formada através de pessoas, ministérios, as experiências das pessoas, tudo isso nos ajuda muito a formar nossa identidade como igreja. Então, aqui aos domingos eu estou fazendo, tenho feito entrevistas na qual eu tenho trazido pessoas da nossa comunidade que podem nos ajudar muito a conhecer um pouquinho mais os bastidores da nossa comunidade e trazer uma pessoalidade maior nas nossas reuniões também. Então, deixa-me te falar sobre o entrevistado de hoje. O entrevistado de hoje é o Luiz Henrique Matos, ele é pai da Cecília e da Nina, é esposo da Manu, eles estão na Carisma há muitos anos já. Ele é um autor de 2 livros, uma crônica chamada Enquanto a gente se distrai, o tempo foge. Vale a pena você que é pai ler essa crônica. Se especializou também numa literatura infantil, porque ele tem um outro livro chamado Nem que a Vaca Tussa, um livro muito fofo de história infantil. Ele fundou um blog juntamente com a sua esposa chamado Frases de Crianças. Aliás, se você ainda não entrou nesse blog, entra lá, Frases de Crianças. Você vai encontrar no Instagram, vai encontrar no Facebook, vai encontrar no Twitter, em todos esses lugares procure Frases de Criança. Eu me divirto com Frases de Crianças, é assim, algumas delas me arrancam risos assim enormes, porque eu amo a ingenuidade das crianças. Eles colocam ali frases de crianças pequenas, vale a pena você ver esse blog. Ele é publicitário, já trabalhou na Abril, também em empresas de tecnologia como a UOL, hoje é diretor do Google. Por que eu estou citando isso? Porque o nosso tema vai começar em cima disso. E é claro, faz parte da equipe ministerial aqui da nossa comunidade, que ajuda a gente a pensar um pouquinho mais e tentar ver as tendências dos nossos dias. Eu quero dar boas-vindas aqui a Luiz Henrique. Henrique, bom dia, Henrique. Oi, Eliseu, bom dia. Bom dia para todo mundo aí. Saudade de estar junto, de estar domingo de manhã na comunidade com vocês. Ô Henrique, por você ter navegado muito nesse universo online, o trocadilho aqui de propósito, e agora no Google, você lida bastante com estatísticas, com tendências. Todas as vezes que nós conversamos, você foi muito assertivo comigo, falando de tendências. Afinal, não é difícil ler o comportamento humano. O ser humano, de uma certa forma, ele tem essa tendência de vida de gado. Vem todo mundo fazendo uma coisa, estão fazendo outra. É só você traçar uma linha que você consegue entender mais ou menos como vai ser o comportamento agora adiante. Ainda mais com estatística, principalmente na empresa onde você está, que você lida com estatísticas o tempo todo. Algumas vezes eu até já brinquei na nossa equipe ministerial que você foi quase que uma mãe de nada tecnologia para mim. Eu falava, está indo para esse campo, e você acertava. Então, como o nosso assunto aqui é igreja e não tecnologia, vamos pensar no seguinte, pandemia, culto não presencial, um monte de lives por aí, transmissão pela internet, como é o caso da Carisma, que estamos mais de um ano já, somente pela internet, e pelo jeito vamos nos arrastar mais algum tempo assim, até essa pandemia baixar. Tudo isso criou um novo comportamento na igreja, não só na instituição igreja, mas também na igreja viva, nos irmãos, no corpo de Cristo. O que você espera, ou até estatisticamente a gente vê, como serão os valores da igreja, os valores das pessoas, e
talvez até mesmo nossas reuniões, quando nós retornarmos da pandemia. Diz aí, Henrique, palavra com você. Pegar uma bola de cristal, né? Acho que tem um ponto importante, Anésio. O que a gente está vivendo, a nossa geração, nem a geração anterior viveu antes, né? Com exceção da Rainha Elizabeth, no mundo ninguém passou. E o Carlinhos. E o Carlinhos da Carisma. Que é aniversário dele hoje, Exato. Né? Parabéns, Carlinhos. Ninguém passou por uma experiência de pandemia como a que nossa sociedade está vivendo hoje. E então é novo. E quando houve isso, não... tem uma invasora aqui. Quando... Leva de boa. Uma live, isso prova que nós estamos ao vivo. Uma live... Isso prova que eu sou pai da Cecília, né? Que tem criança e a criança não aparece no fundo, não tem graça. Nós falamos que você escreve livro sobre criança, que tem um blog sobre criança, e a criança não aparecer, não vale. E eu parecer que é de mentira, né? E eu acho que o que a gente está vivendo hoje quando isso aconteceu, não existia a tecnologia que a gente tem hoje, não existia internet. Então, acho que tem um ponto, se a gente tivesse passado por essa pandemia e tivesse durado 3 meses, 6 meses, o retorno seria um resgate daquilo que a gente viveu em 2019 e até 2019, de maneira de continuidade, né? Vamos voltar para o culto, 10 da manhã, 6 da tarde, a gente está lá todo mundo junto. Quando a gente passa 1 ano e meio, que é já o período para qual isso se encaminha, isso cria marcas no comportamento da sociedade, né? São alterações. Existem indústrias que vão ser totalmente transformadas, né? Ninguém vai viajar e se concentrar, por exemplo, todo mundo na mesma grande capital do mundo ao mesmo tempo. Nas viagens internacionais, em que a gente via, às vezes, aquela aglomeração de gente viajando e aquelas ruas lotadas e tudo. Esses são mudanças que têm trazido, são efeitos bastante radicais em algumas indústrias. E se a gente olhar para o comportamento do que a gente vivia como coletivo dentro da igreja, também tem mudanças que trazem, né, que são impactos na maneira como a gente se organiza como comunidade. Né? Uma coisa importante, né? Que ser igreja é diferente de ir no culto. Né? O que a gente está sofrendo um grande impacto é no evento do culto. E não na vida como igreja. Porque ser igreja é a gente ser parte do reino, ser parte do corpo de Cristo. E isso a gente pratica e exercita no nosso dia a dia. O que, olhando em retrospecto, porque essa pandemia trouxe para a gente, foi uma necessidade maior de um aprendizado individual, de contemplação, de busca por um estudo. Ou seja, tudo aquilo que você mandava a gente fazer no domingo, para a gente se encontrar no domingo que vem preparado, agora não tem o encontro do domingo que vem. Então a gente está 1 ano e tantos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, consumindo conteúdo, fazendo as nossas orações e o nosso convívio devocional dentro de casa. A gente foi privado do encontro comunitário. E quando a gente voltar e tiver a possibilidade de se reencontrar, é importante que esses aprendizados desse período não sejam perdidos. Porque a verdade é muito bom para uma pessoa como eu, por exemplo, conseguir assistir o Didaquê terça-feira em casa. Eu nunca tive... com exceção da turma da Escola de Ministérios que eu participei em 2002 e 2003, depois disso, meu trabalho me impedia de chegar até Quitaúna às 7, 8 da noite para poder fazer as aulas. E ter isso disponível na internet é maravilhoso. Então, acho que a gente, como comunidade, tem que se preparar para conseguir prover e oferecer cada vez mais conteúdo de forma digital para que isso seja uma experiência de conhecimento e aprendizado. E que as nossas experiências de encontro sejam moldadas em torno da comunhão. Né? Porque eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que eu acho que é isso que dói. O que faz a gente sentir saudade é estar junto, né? Isso. O ser humano, ele é aperfeiçoado, né? A gente é aperfeiçoado em nossa humanidade por outro ser humano. Então, se a gente não tem um convívio com outra pessoa, a gente não consegue ser moldado em nosso caráter, em nosso comportamento. E esse núcleo familiar que a gente está vivendo ao longo desse período, se a gente tem uma experiência familiar gostosa, ele é maravilhoso. Eu falo que a minha casa na pandemia é um oásis, porque a gente está sofrendo uma tragédia e aqui a gente consegue viver junto e bem. Mas eu dependo de outras pessoas para moldar o meu caráter também. E esse convívio comunitário ele é fundamental para isso.
Então, se a gente olhar hoje, e eu acho que esse período, a gente tem uma oportunidade de pensar, quando nós pudermos ter eventos e encontros novamente, de que forma eles deverão ser. Porque a gente não vai conseguir viver o passado como ele era. E não porque não vai ser possível, mas porque talvez exista um jeito melhor de fazer. Né? Olhar essa tendência e pensar no futuro. Como a gente pode ser uma igreja melhor? Como tudo isso que a gente está fazendo online tem continuidade no futuro e mais o encontro presencial. Então, é a chance da gente sair fortalecido disso, né? E criar um grau de proximidade. Eu lembro que você comentava muito aos domingos, quando você dava bom dia para o pessoal que está lá no Ceará, os irmãos de Sorocaba, o pessoal que está no Japão, para a turma da Finlândia, dos Estados Unidos. Hoje a gente é capaz de oferecer conteúdo, né, e edificação espiritual para as pessoas de maneira remota, né? A experiência de ensino ficou muito melhor. E o que a gente vai oferecer de encontro, né? Como esses encontros serão, né? O toque é muito necessário. E eu acho que isso é a maneira como Deus se manifesta através da vida do outro. Eu acho interessante, Henrique, a maneira, desculpa te cortar, a maneira como a internet está ajudando a gente a alcançar mais pessoas, por exemplo, do que o nosso culto presencial. Para você ter uma ideia, nossas transmissões aqui ao vivo, né, quando chega no auge da transmissão, que normalmente é na hora da mensagem, nós vamos ter 1.000 e poucas pessoas online aqui com a gente, ao vivo. Logo que eu chego em casa, eu já percebo que esse número subiu, ou seja, tem gente que começa a assistir mais tarde. Então, por exemplo, enquanto eu estou na pregação, vai ter gente que vai estar nessa entrevista, porque ele acordou nessa hora, né? Aí é que ele vai assistir. E aí chega no final de domingo, já no próprio final de domingo, esse número já está maior. Ao longo da semana, o número vai atingir 6.000, 7.000, e aí, sem contar as outras mídias nossas que são só de áudio. Quando depois é editado e colocado na internet, a gente junta tudo, aí vai dar 9.000, 10.000 pessoas que assistiram ao longo da semana. Mas é interessante, mudou, porque antigamente a gente contava as pessoas presentes no culto, né? Vamos dizer assim, ou presentes no nosso ao vivo aqui. E agora tudo pela internet tornou isso muito fácil. Esses dias alguém estava comentando comigo de uma mensagem que eu preguei, e eu tentando lembrar da mensagem, a pessoa me contou a mensagem, aí que eu fui lembrar, meu Deus do céu, era de 2016 a mensagem. Então, hoje a gente tem que se preocupar em saber usar melhor esses meios de comunicação como igreja. A igreja antigamente só pensava em TV e rádio, e hoje eu acho que a igreja tem que focar nessa questão da internet. É um canal de distribuição, né, Nésio? Acho que a gente vive um tempo em que a gente está num processo de transição, né? Todo mundo que tem mais de 30 anos viveu a era pré-internet. Eu te mandei essa semana lá, você lembra dessa homepage? Eu trabalhei na época que o UOL foi lançado, eu trabalhava na América Online ainda, mandava CD para as pessoas. Eu não sabia que você trabalhava na América Online. Eu era também cliente da AOL. Aquele CD. Eu tenho culpa nisso. E era uma coisa, a gente ficava... Eu acho até engraçado quando alguém fala que a Netflix está travando, a gente lembra da conexão de escada, né, na internet. Demorava, deixava ali, ia fazer um todinho e voltava, não tomava café, né? Então, a gente viveu a experiência de não ter a tecnologia, e a transição para o acesso a uma vida de distribuição de conteúdo e interação através da tela, ela é uma ruptura, porque a gente sempre tem saudade daquilo. E quando eu ligava, e quando eu batia na porta, ia brincar. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim. A tecnologia, ela é neutra, né? É a mesma coisa que você fala do dinheiro. Ela não é boa ou ruim. Ruim ou bom é o uso que você faz dela. A possibilidade da gente entregar e alcançar pessoas através das nossas plataformas digitais da Carisma, isso tem um alcance ainda maior, isso é maravilhoso. E está disponível sob demanda, porque às vezes eu não consigo num domingo de manhã assistir, segunda-feira à noite, caminhando com o cachorro, eu estou escutando você falar. Então, e eu me mantenho frequente aquilo. Pensa, antigamente, se eu perdesse, eu ia ter que esperar 2 semanas para comprar sua fita, né? Então, o CD, eu já era da época do CD. Então, a gente tem a oportunidade de
pensar que aquilo que pode ser feito e distribuído através da tecnologia deve ser usado. Mas sem perder de vista, isso não é uma substituição. Acho que esse é o ponto. A tecnologia não substitui a interação pessoal. Ela complementa, né? Ela potencializa, porque a gente pode permitir que os encontros pessoais e presenciais tenham o melhor do que eles podem proporcionar, que é comunhão, interação, convívio, troca de afeto, troca de toque. E quando a gente pensa sobre consumo de conteúdo, isso pode estar sob demanda e a gente assistir no YouTube. Imagina um domingo com mais comunhão na igreja, em que a gente possa passar parte daquelas 2, 3 horas que a gente fica ali, encontrando os irmãos e batendo papo. Então, é uma experiência social diferente e que ela pode ser melhor. A gente, acho que tem que... É isso que eu falo, olhar em perspectiva para o futuro, sabe? O Henrique, você lida bastante com bits e bytes, com muita informação. E você sabe que eu até recomendo muito que para a nossa saúde a gente precisa saber não se viciar no mundo internetico, né? Porque nós não fomos feitos para isso, né? Então, pessoas, por exemplo, celulares ligados o dia inteiro, até um tempo, eu acho que foi na mensagem do domingo passado que eu falei, né, do retrasado, em que eu falei o seguinte, não é nessa, não, naquela sobre sua vida é um templo e não um mercado. Naquela mensagem eu falei, num conselho para os irmãos, falando, você não pode estar disponível 24 horas, não pode estar. Uhum. Então, as pessoas, normalmente, elas ficam disponíveis, sabe, 24 horas, ligadas no computador, ligadas na internet o tempo todo. Isso pode gerar algumas patologias, né? Por exemplo, se a gente exagera numa corrida com nossos músculos, com as nossas pernas, por exemplo, a gente pode ter uma distensão muscular, se fizer exagero. Da mesma forma, se a gente exagera com a nossa mente, tensão, informação, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Muita informação drástica ao mesmo tempo, nervosismos que a gente passa, a gente pode sofrer alguns males também. Como é que você lida com isso, Henrique? Como é que você lida com tanta tecnologia ao seu redor, empresa que você trabalha que exige muito de você e, ao mesmo tempo, você procura ter... Eu te conheço. Você procura levar uma vida familiar, você tem tempo para a família, uma vida relativamente bem tranquila nesse sentido. Como é que você organiza isso? Foi sempre assim? Como é que você está? Me conta. Assim, né? Eu acho que a gente vive um tempo em que a gente passa por uma overdose de estímulos, né? Um dado estatístico que fala sobre um ser humano adulto hoje tem mais acesso à informação num dia do que um homem da Idade Média tinha na vida inteira. Sim, né? sim. Uma edição do New York Times tem mais informação do que as pessoas podiam ter a vida toda antes. Isso está à nossa disposição e, mais do que à nossa disposição, isso hoje invade o nosso espaço. Né? Você tem notificação, você tem isso, as telas todas monitorando a gente e a gente sentindo falta, né? Tem um termo em inglês que é o FOMO, né? Missing out, que é o medo de ficar de fora. Isso é o que toma a gente, porque a gente acha, se eu não me conectar agora, eu vou perder o que está acontecendo no mundo, sobre o Covid, sobre São Paulo, sobre a igreja, sobre a minha família, e aí os grupos pipocam e as pessoas vão sendo atropeladas por um volume de informação cada vez maior. Isso, acho que todos nós somos sujeitos a isso. E é impressionante o quanto isso afeta um adulto, um adolescente e um idoso na mesma proporção, né? Aqui em casa a gente tomou algumas medidas, assim, que a gente tenta respeitar, que são os nossos... Especialmente agora, em que o trabalho, a vida social, a vida pessoal, os aniversários, tudo acontece aqui, nesse computador, nesse lugar, a gente precisa criar uma ruptura entre isso e o que a gente pode ter ali, que está a 3 metros, mas o mundo inteiro está dentro de casa. Então, a gente tenta, depois do fim do expediente, 6 da tarde, 7, deixo meu celular aqui onde está. Tento não levar. A gente não tem uma regra em casa que não pode celular na mesa. Então a gente não leva a tela para a mesa. A gente tenta preservar espaços sagrados sem a presença da tecnologia, para que quando a gente está um com o outro, a gente esteja só um com o outro. E quando um rompe, o outro lembra o outro. Leva o celular na hora do filme, tira o celular daqui. É uma disciplina importante. Para mim, especialmente, são práticas que viram rituais.
que depois viram hábitos, né? Tem várias estatísticas e estudos que dizem, se você deixa o seu celular do lado da tua cabeceira da cama, por exemplo, mesmo que ele esteja virado de cabeça para baixo e você esteja dormindo, tem uma parte do seu cérebro que está atenta, porque dada a proximidade que você tem com ele, tem algo em você em alerta esperando ser notificado. Então, o simples fato de você ter a tecnologia perto faz com que você esteja atento a ela. O seu nível de concentração já diminui. O que você recomenda é, você precisa estudar, pega o seu celular e põe no outro lado. Você está trabalhando, você tem que se concentrar numa tarefa, o que pode te dispersar dali. É uma tentativa que a gente tem feito aqui, mas não foi sempre fácil, assim. Né? Você já enfrentou situações... Uma vez eu estava conversando com você e você me citou de situações que você passou com problemas por causa disso, né? Você passou até por um período de um certo estresse, quase um burnout que você passou. Como é que foi isso? Conta isso pra gente, porque às vezes as pessoas pensam que a vida da gente nunca passa por essas crises, que gente bem-sucedida é feliz o tempo todo, né? Só um parêntese, tinha uma canção antiga que se cantava na igreja evangélica, né? Naquele tempo não era nem evangélica que a gente chamava de protestante. E dizia o seguinte: quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Eu fiquei pensando, quem fica rindo o tempo todo é bobo, né? Porque não é assim a vida. Essa não é a realidade, né? Me conta da sua experiência um pouquinho, Henrique. Eu passei por um burnout mesmo. Foi há 2 anos e meio, 3 anos. Eu fui procurar ajuda médica para tratar minha enxaqueca. E quando eu passei com o neurologista, ele pediu para eu mapear quantas vezes por mês ou por semana eu tinha dor de cabeça. E no dia eu tinha que anotar num papel, ele mandou voltar depois de um mês. Depois de 30 dias eu tinha tido 24 crises de enxaqueca. Uau! Ele falou, você não tem problema de enxaqueca, você tem que procurar ajuda com um psiquiatra. Só que me passou uma série de exames. Até eu chegar no psiquiatra, eu estava procurando uma razão clínica para uma dor. Quando, diante do médico, ele falou que o que eu estava passando era um burnout e que eu tinha um negócio chamado transtorno de ansiedade generalizada, eles usam o nome TAG, que para quem trabalha com tecnologia é outra coisa. Eu confesso para você que na hora e por um tempo teria sido mais fácil se ele dissesse para mim que eu tinha que arrancar 2 dedos da mão do que ele falar que eu passava por uma situação que, ao meu ver, eu estava imune àquilo. Porque envolvido com alguns ministérios da Carisma, com jovens adultos, observando minhas filhas, os primos e familiares que a gente tem que são mais jovens, uma preocupação que eu sempre tinha é, poxa, a gente vive numa sociedade ansiosa, né? A estatística é de que 8 em cada 10 brasileiros sofrem com algum problema de saúde mental. E eu, na época, eu estava muito sensibilizado com um dado que eu tinha lido, que é cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E a principal causa de suicídio era depressão e ansiedade. E como é que a gente para ajudar os jovens, né, o pessoal na minha equipe no trabalho, nas crianças com que a gente convive, a prevenir esse tipo de coisa? E eu me achando na condição de alguém que estava estudando o assunto para tentar ajudar outros, jamais me percebi como vítima, né, ou como vulnerável a esse tipo de problema. E fui me aprofundar nessa história. A analogia que eu usei na época até com a Manu e num bate-papo na Carisma é como se eu estivesse na rua vendo um buraco, contando para todo mundo que tinha um buraco e de repente eu caí dentro dele. E a sensação é essa, porque você não percebe e não sabe, não é uma coisa crescente. Seu nariz não coça antes para você saber que você vai passar por isso, né? Só não vem um sintoma de leve, aliás, eles vêm, mas são sintomas que a nossa sociedade hoje, inclusive, diz que é sucesso. A gente gosta de se vangloriar de algumas coisas que são muito nocivas para a nossa saúde. O excesso de ocupação, trabalhar horas sem fim, a gente falar que a gente, nossa, não temos tempo para nada, o acúmulo de informação, tudo isso que parece um padrão normal, na verdade é muito anormal. Nós não somos desenhados, né, programados por Deus, a nossa concepção não permite que a gente viva tanta coisa. E no meu caso, acho que tinha um acúmulo de trabalho, de atividades, era uma dúzia de coisas que eu acumulava na minha rotina que foram levando a gente para me levaram para essa situação. Eu tive um diagnóstico e acho que isso me levou a uma reflexão muito profunda sobre esse tipo de problema, sabe? Primeiro que eu acho que é importante a gente normalizar o assunto. Acho que isso que a gente está fazendo aqui agora
se eu tô resfriado, todo mundo vai saber. Né? Hoje, se eu tiver resfriado, todo mundo vai fugir, porque vão achar que é outra coisa, né? Eu tenho rinite, quando eu espirro, eu tenho que falar rinite, né? Mas se a gente tiver com qualquer doença, a gente fala para as pessoas. Você quebra a perna, as pessoas vão ver que você está mancando e andando de muleta. Então, um problema de saúde mental, ele é um problema de saúde, ponto. E como é que a gente pode abertamente discutir esse assunto para que a cura possa ser procurada e a gente não tenha tantas pessoas na sociedade, na nossa comunidade, no nosso entorno passando por isso. E acho que a igreja tem um papel fundamental nessa história, tanto de responsável, como responsável por por as pessoas não procurarem ajuda, como ambiente terapêutico para aqueles que querem tratar desse assunto. A gente vem de uma história evangélica, né, especialmente na igreja evangélica no Brasil e no Ocidente, de premiar o sucesso, de falar que as pessoas são super-heróis, que quem tem fé não sofre, que quem tem fé não tem dor de cabeça, a pessoa tem dor de cabeça, em vez de tomar uma dipirona, ela ora. E assim, eu conheço pessoas que já curaram dor de cabeça orando, mas eu conheço muito mais gente que curou dor de cabeça tomando remédio. Né? Então, e esse sentimento faz com que, ao a gente lidar com um problema como esse, em que ele é interior e não exterior, que eu acho que a diferença de você quebrar um dedo e você passar por uma crise de ansiedade é porque aquilo nasce dentro de você, você se sente fracassado. Por isso eu acho que eu tive esse primeiro baque, assim, o que eu fiz de errado? Ou o que eu estou fazendo de errado para merecer passar por essa situação? E a gente fala, e eu fui a Deus, meu primeiro passo nessa história foi chorar, porque aliás, eu só chorava naquele período. Você está no meio de um burnout, né? Você está esgotado completamente e procurar uma resposta para isso. Essa resposta ela precisa ser clínica, em paralelo à nossa jornada espiritual. A gente precisa de um especialista ajudando a gente nisso. Então, os médicos, terapeutas e tudo que o médico tinha indicado que eu fizesse, eu fui atrás. Fui fazer acupuntura, fui fazer meditação, fui buscar respostas para aquilo, para entender de onde vinha isso. Você descobre que isso veio muito antes. Não é o trabalho que provoca o burnout. Né? Uma pessoa que tem a ansiedade, aliás, é a patologia que dá origem tanto à depressão, quanto à crise de ansiedade, quanto ao burnout, quanto à crise de pânico. Ela se manifesta de diferentes formas em diferentes pessoas. Né? Então, qual era a minha história para aquilo? E uma coisa que eu descobri em Deus, primeiro foi um consolo. Eu caí num versículo em que Jesus, ao se despedir dos discípulos, ele fala, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu falei, ele vai estar comigo até o fim dos tempos. Né? Ele não tem nenhum momento, nem nesse vazio pelo qual eu sentia que eu estava passando, eu tinha consciência de que eu podia contar com ele. E uma coisa que me ocorreu na época foi, a gente escuta muito, e você fala bastante, inclusive na Carina, sobre o Salmo 23, né? Sobre o Vale da Sombra da Morte. Com um processo de travessia numa sombra, né? Mas que não é a morte, ela é só a sombra da morte. Mas nesse caso, a experiência para mim, ela remonta ao outro lado. Porque ele não é uma travessia. O processo de cura e busca por uma solução disso, ele é um retorno. Porque se a gente continuar, o C.S. Lewis tem uma frase que ele fala assim, se você está no caminho errado, o jeito mais rápido de você conseguir para o caminho certo é voltar e não seguir em frente. Se você está no caminho errado, você vai se afastar daquilo que você precisa. E eu comecei a fazer o meu resgate, meu caminho de volta. E era essa a minha sensação e a minha oração naquele tempo. Como é que eu volto a mim mesmo? Porque você se sente fora de si. Você se sente agindo de outra forma, pensando de outra forma, alheio ao que está acontecendo ao seu redor. E eu orava a Deus nisso. E Deus me trouxe de volta no caminho, através de especialistas e médicos que me ajudaram, mas especialmente através de pessoas. Minha esposa, na época, Manu, que me pegava pela mão e me conduzia. Todo dia, Deus foi Deus para mim na vida da minha esposa. A gente precisa parar de mistificar, né, as coisas sempre e achar que elas estão numa esfera a 5 palmos do chão, porque elas estão aqui agora. O que está sofrendo é o corpo. Tem uma conjuntura química no cérebro que está alterada. E a gente precisa fazer um resgate disso. É um caminho de volta mesmo. Isso foi muito importante para mim naquela época. E foi importante abrir isso com pessoas próximas. Ao ponto que a gente até teve uma reunião na comunidade que o tema era outro. Eu estava falando sobre dor e sobre a gente procurar um outro caminho e tal.
E no momento eu me senti impelido por Deus para abrir o que eu estava passando. E eu estava exatamente no pico dessa história. E foi muito importante ouvir outras pessoas que tinham passado por isso naquele dia. Porque a gente se fortalece quando a gente descobre e percebe que as nossas fragilidades são parte de quem nós somos. Né? Você falou sobre uma coisa agora de uma sociedade que cobra que a gente esteja feliz o tempo inteiro. Isso é muito moderno hoje em dia. Achar que a gente tem que rir na foto, que a gente tem que estar feliz sempre, que a gente tem que expressar um padrão de sucesso. O ser humano não é feliz o tempo inteiro, né? E a alegria só é alegria porque ela existe um contraponto a ela, né? Você sabe que às vezes você está triste, então a alegria é boa. Então, essa possibilidade de a gente que a gente é frágil, que a gente vai passar por isso, é o que permite a gente ter humildade para pedir ajuda. Porque, citando o C.S. Lewis de novo, ele fala assim, a igreja comumente diz que não existe pecados maiores ou menores, mas eu acredito que existe um pecado que leva a todos os outros, que é o orgulho. E se a gente tem orgulho, e quando a gente se veste disso, a gente não tem possibilidade de pedir ajuda. A gente não reconhece que a gente não é capaz de fazer as coisas sozinho. E quando a gente está aqui, voltando até a primeira questão que a gente estava, quando a gente se orgulha e se fecha, a gente se isola. E a gente está experimentando hoje, como sociedade, o perigo da gente ser isolado. Né? Como o quanto a gente precisa do outro, e o quanto o outro é importante para a gente ser moldado. Né? Deus se revela para nós, na maior parte das vezes, através de outra pessoa. Né? Experiência de relacionamento que a gente pode ser curado. Então, eu digo isso, assim, Deus me trouxe de volta, e é uma jornada, né? Uma vez que você se descobre uma pessoa ansiosa, aquilo é uma sombra que vai habitar ali. Aquilo não foi embora, né? Você não tomou um remédio, aquilo desapareceu. Não tem vacina contra isso. A vacina contra isso, aliás, é você ter uma vida conectada consigo mesmo, com Deus. Você está sensível aos seus sentimentos e às suas alterações de humor e de comportamento. Está cercado de amor e de afeto. A gente praticar esportes, né? A gente tem um contato com a natureza. Quando os médicos começam a recomendar as coisas, com exceção do remédio, quando é necessário, o médico receita, todo o resto você fala, isso aqui é igreja ou é um consultório médico? Porque as mudanças que a gente precisa praticar na nossa vida são aquelas que trazem para a gente equilíbrio como ser humano. Né? E a gente está centrado e equilibrado naquilo que a gente é. Então, é uma jornada. E que eu agradeço a Deus por, ao longo desses 3 anos, ter conseguido passar por isso. E se me permite uma última coisa, eu lembro que no auge dessa crise, Deus me levou por um texto e que ele tem me acompanhado todo o tempo, desde então, que o texto, eu até anotei 2 Coríntios 1, de 3 a 4, em que ele fala que a gente conta com um Consolador, né, e que consola para que a gente seja capaz de consolar, né, que ele nos trata para que a gente seja capaz de ajudar. E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, o melhor que eu posso fazer é estender a mão e estar perto das pessoas que hoje eu sinto que estão passando por uma situação que eu passei e pela qual eu estou sujeito a passar de novo. Mas, pela graça de Deus, todo dia é um dia diferente de novo, né? Graças a Deus. Henrique, obrigado pela sua coragem de publicamente abrir isso. Aqui a gente não tem horário, tá? Nós já estamos no culto. Já fez a abertura lá, nós já estamos no culto. Eu estou olhando o relógio aqui. Não, eu vi que você está preocupado com o horário. Não tem. O papo tá bom, a gente continua. Henrique, eu quero, assim, ao mesmo tempo que eu quero te agradecer algo, eu quero te pedir um conselho para você dar para os irmãos. Quero te agradecer o fato de você ter a coragem de abrir isso. Porque, de alguma forma, ficou um tabu. Não é só na igreja, na sociedade tem esse tabu. Mas na igreja é mais forte esse tabu, de que pessoa com qualquer problema psicológico, seja ele ansiedade, ou mais leve, talvez até uma leve melancolia que a gente passe, não pode falar, porque quem está na igreja tem que ser sempre vitorioso e positivo e tudo mais. Esse excesso de positivismo, muito característico, inclusive, de uma cultura estadunidense, né? A cultura coach, né? Que veio hoje e ficou, que você pode, você é corajoso, que isso cansa, sendo muito sincero, isso cansa a gente. Ela coloca sobre nós aquele peso de que se a gente passa por uma situação dessa, tem que passar calado, tem que passar quieto, porque senão... Esconde, né?
Tem que esconder para não passar para outras pessoas, porque é feio, vamos dizer assim, né? Anos atrás, você falar que ia num psicólogo ou psiquiatra, você estava louco, né? O pessoal tinha esse conceito. Você teve a coragem de em público dizer isso. Isso serve de incentivo para muitos irmãos. O que você aconselha para as pessoas que estão com sintomas já leves ou profundos de ansiedade, que passaram crise, que estão passando ou que se percebem que não estão equilibradas? O que você recomenda? Primeira coisa é procurar um médico. Assim, vamos ser racional e direto, né? Um clínico geral, um cardiologista, às vezes ele pode te ajudar a indicar um caminho para fazer exames para ver se aquilo não tem uma outra origem. Mas quando a gente percebe aquilo, um psiquiatra é um especialista que vai te indicar, um terapeuta, um psicólogo com quem a gente tem que passar. Especialistas ajudam a gente em especialidades, né? O mundo passa por evolução. O mundo que a gente vive hoje não é um mundo de 2.000 anos atrás, tampouco de 4.000 anos atrás. Então, se a gente tem recursos hoje que os nossos irmãos do passado não tinham, a gente não tem que abrir mão deles, porque eu não quero viver como um homem primitivo. A modernidade me traz possibilidades para que Deus possa se ocupar de novos milagres, né? A gente não tem hanseníase, hoje você toma um comprimido, lepra, e a pessoa está curada. É um comprimido que cura lepra. Então, não é um mal moderno hoje, ainda que existam vítimas disso. Para os males modernos, a gente precisa procurar as ajudas modernas, né? E a igreja, eu acho, que precisa se estruturar para ser um ambiente capaz de tratar esse assunto em profundidade. A gente trata isso ainda de maneira muito superficial, como geral, né? E acho que as pessoas que passam por essa situação procurar ajuda. E procurar esse resgate. Entender que é importante fazer uma pausa. Eu acho que essa foi a palavra que ficou para mim naquele período, assim. Eu preciso parar. E quando eu me sinto próximo da borda, sabe? É como se você tivesse um centro e você começa a andar perto da borda e eu sinto aquela sombra chegando perto de mim, eu falo, eu preciso parar. Às vezes eu preciso de 5 minutos de silêncio no meu quarto. Às vezes eu preciso de um fim de semana em que eu não tenha contato com aquilo que está me provocando ansiedade. Nesses tempos modernos, e eu sou uma pessoa que trabalha no Google, mas eu trabalho com área de jornalismo e mídia. E eu sou um viciado em notícia. A gente chama de news junkie. Eu leio 3 jornais no dia e leio newsletter e leio informação. Era isso que estava me provocando. Tirava meu humor, tirava tem tirado, né? A minha paz. E eu percebi que a origem daquela palpitação vinha quando eu estava lendo esse tipo de coisa, eu falei, eu vou fazer um corte. Coloquei um noticiário específico que eu acompanho, eu falo, eu não vou abrir margem. Vou usar uma palavra que os psicólogos usam aqui, que a gente está usando de maneira errada ultimamente, para os gatilhos, né? Mas, assim, quais são esses gatilhos que levam a gente a isso? Eu acho que esse estudo de autopercepção ajuda a gente a identificar essas coisas. Mas eu acho que mais do que identificar aquilo que faz mal pra gente, é importante a gente perceber aquilo que faz bem pra gente. Né? Eu comecei a correr. Eu andava de bicicleta, migrei pra corrida. E a corrida, eu falo pra Manu às vezes, eu vou pra minha sessão de exorcismo. Depois de um dia inteiro, eu vou desencapetar. E aí eu ponho um tênis, desço, eu não ponho fone de ouvido, porque eu não quero escutar nada. A gente é vizinho aqui, às vezes toda vez que eu vejo um carro roxo passando na cena, porque eu tô sem óculos, eu sempre acho que é você. Tem uns 4 vizinhos que tem um carro igual ao seu, que deve achar estranho eu cumprimentar dando risada. Mas você é daltônico também, que meu carro é vinho. Eu tô sem óculos, então... Eu acho que... Desculpa. E eu nem gosto, assim, atividade física é uma coisa que vai na contramão da minha tendência. Eu gosto de ficar deitado em casa lendo, mas eu sei que aquilo é importante para mim. E eu prefiro gastar 60 minutos correndo, suando, ofegante, voltar para casa do que eu tomar uma pílula depois. Porque foi correr que me ajudou a ficar livre de um remédio. Eu conheço muitas pessoas que passaram por essa mesma experiência. Então, procurar um especialista é uma coisa, mas a medicina e a medicação não pode ser a sua muleta. Porque a hora que a gente descobre o que faz mal e o que faz bem, e a gente não toma uma decisão para se afastar do que faz mal pra gente, que é pecado, né? Que é coisa que tira a gente do alvo, do centro do que Deus fez a gente para ser. Tá afastando a gente do ideal, que é aquilo que faz bem, a gente tá sendo burro. Só tem essa palavra. Então, eu não quero ser burro, eu quero ser sábio.
Tem uma coisa também, Anésio, eu li um livro recentemente de um filósofo sul-coreano, ele chama Byung-Chul Han. O livro chama A Sociedade do Cansaço. E ele usa uma palavra que ele fala que a nossa geração, essa era, é a era em que tudo é positivo. Né? Que no passado, a humanidade lutava contra vírus, bactérias, e que o livro foi escrito antes dessa pandemia, né? Mas ele falava, o que dizimava a humanidade eram elementos externos, negativos, para qual a gente precisava desenvolver uma certa imunidade. E que hoje a gente vive uma era em que aquilo que afeta e destrói a gente não é o negativo contra o positivo, mas é o excesso de positivo que leva a gente a um desgaste, que leva a gente a um burnout. E ele comenta uma coisa que eu acho muito interessante, ele fala, o sujeito muito positivo, que é esse tipo de estímulo que a gente tem na sociedade hoje, que faz a gente achar que sempre está tudo bem e que isso é impossível de sustentar, ele fala, o sujeito do cansaço e do burnout, ele não compete mais contra o inimigo externo, ele sente que está competindo com ele mesmo. E a gente sempre está competindo, querendo ganhar da gente mesmo, porque é uma sociedade muito individualista. E eu acreditava nessa ideia no passado e falava assim, é isso, eu não sou uma pessoa má, sou uma pessoa generosa, eu não compito com ninguém, só comigo mesmo. E ele fala no livro uma frase muito curiosa, que ele fala, se você compete com você mesmo, quando você ganha, você matou seu adversário. Meu Deus. Então, a vitória é a morte. E a gente precisa fazer esse recuo. Por isso, de novo, eu falo, lutar contra uma questão que afeta a nossa saúde mental e nosso equilíbrio espiritual, que para mim essas duas coisas são exatamente a mesma, nosso equilíbrio espiritual não é uma travessia, é um retorno. E para a gente retornar a algo, a gente precisa se despir do nosso orgulho, né? Abrir e reconhecer que nós somos vulneráveis. E o primeiro passo para isso, ele é de joelho no chão. Né? É a gente se render. E quando a gente se ajoelha, né, moralmente, a gente está se dizendo, eu não sou capaz de fazer isso sozinho. E é muito difícil para um ser humano na sociedade de hoje reconhecer que não é capaz de resolver algo sozinho. Né? Eu não sei trocar pneu de carro, eu não sei furar a parede de casa para pendurar estantes da minha filha, eu não sei lidar com as minhas crises de ansiedade sem meu Deus, sem minha esposa, sem minhas filhas do meu lado para me amparar. Então, e a igreja é um ambiente onde a gente é tratado. E eu acho que esse é o futuro. Se eu pudesse pensar um mundo pós-pandemia, a tecnologia vai trazer muito benefício de ferramenta para a gente, né? Mas a melhor coisa do mundo pós-pandemia é a gente poder voltar a ser moldado e tratado pelos nossos irmãos. Então, com a gente, moldando a gente, nosso caráter. Maravilha. Henrique, obrigado, Henrique. Eu acho que se a gente estivesse em público, eu diria o seguinte, nesse momento que eu estou falando, nós estamos terminando a nossa entrevista, eu acho que eu escutaria um Você vai fazer um beijo do gordo. Do magro aí, da pandemia não me fez esse mal todo. Henrique, depois você entra no chat, coloca o nome dos livros que você citou, tá bom? Os de C.S. Lewis, esse que eu não consegui decorar o nome do autor coreano. Byung-Chul Han. Então, daqui a pouco você entra aqui no chat e coloca pra gente, tá bom? Obrigado, Henrique. Obrigado. E para quem aí não conhecia, o Henrique está conhecendo um pouquinho mais. Ele é um dos líderes da nossa comunidade e foi um tempo muito gostoso aqui para a gente ouvir um pouco da história dele. Foi assim, gente, foi uma pregação. Quase que eu falo agora. Dá um abraço ao seu irmão e vai na paz do Senhor. Henrique, obrigado, querido. Que Deus te abençoe e a gente continua. Gente, Deus abençoe, benção para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.